Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Maravilha, estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre este estudo. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a tua palavra. E rogamos também, Senhor Deus, estenda sobre nós o teu manto de proteção, permitindo com que tenhamos um lampejo da tua sabedoria para identificarmos a tua vontade nos teus preceitos. Nós te rogamos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Vou apresentar aqui e a gente já começa, né? Abrindo a janela, temos aqui. Aí, o segundo mandamento. No estudo anterior, nós falamos do primeiro. Hoje nós vamos falar do segundo mandamento, ainda acompanhando o capítulo 20 do livro de Êxodo. Né? O segundo mandamento, na sequência dos versículos, ele está em Êxodo capítulo 20, versículos 3 em diante. Que diz assim, ó: Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o versículo 3. E o 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E o último versículo: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Maravilha! Esse é o segundo mandamento. O tema do segundo mandamento, embora nós possamos falar que ele funciona, vamos dizer assim, como uma espécie de decorrência, né, uma consequência, talvez, do primeiro mandamento, ele é autônomo no sentido de estabelecer ali a proibição da idolatria. Somente Deus é o nosso Senhor, somente o nosso Senhor é Deus. Portanto, qualquer outra coisa que venha a assumir uma posição semelhante de Deus em nossas vidas, funciona como um ídolo. E adorarmos a este ídolo é um pecado, assim, muito grave. E Deus fala disso aí. Ele transmitiu para Moisés, nesse segundo mandamento, o segundo mandamento aqui na Tábua das Leis, sobre essa idolatria, né? Sobre essa coisa que na realidade não deveria existir, mas infelizmente existe. Nós vamos falar um pouco mais assim detalhado sobre esses versículos. O primeiro, nós vamos falar sobre outros deuses, né? No primeiro versículo deste segundo mandamento, que se compõe de 4 versículos, né? Ele se descreve em 4 versículos. O primeiro deles está aí: não terás outros deuses diante de mim. No Egito havia ídolos. Deus libertou do Egito para que pudesse receber ele a única adoração. O Cristo falou: Deus quer adoradores em espírito e em verdade. Portanto, qualquer pessoa, né, que venha adorar a alguma outra coisa que não seja o próprio Deus, comete a idolatria, porque são outros deuses. Qualquer outra coisa que venha ficar no mesmo nível, em termos de importância na vida da pessoa, acaba sendo aí um outro Deus. E Deus deixa bem claro: não terás outros deuses diante de mim. É interessante perceber aqui, eu vou falar nesse sentido, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Maravilha! Somente Deus é capaz de fazer isso. Ele foi o Criador, ele é, aliás, o Criador dos céus e da terra. Qualquer outra coisa, para pensar, né?
Qualquer outra coisa é criatura, é criação dele. Se Deus criou os céus e a terra, e tudo que existe nos céus e na terra, tudo que está ali é criação de Deus, mas não é Deus. Deus é o único que criou. Tudo que for fora disso aí, obviamente não é Deus, é um não Deus, vamos dizer assim. Portanto, a gente não pode colocar a criação, qualquer que seja ela, vamos dar ali, por exemplo, situações naturais, né? O sol, a lua, deu sol, deu. Isso daí não. Por quê? Porque é criação de Deus. Nós não podemos colocar no mesmo nível de Deus. Tampouco representar isso como se fosse Deus. Esse é o problema, né? Somente Deus criou os céus e a terra. Hebreus 4,13 fala, aplicando exatamente esse princípio, quando ele fala assim, ó, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu quero focar aquele começo do versículo, está escrito, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Por que eu estou citando isso aqui? Pelo seguinte, o versículo do primeiro, ali o versículo 3, em Êxodo 20, ele fala: "Não terás outros deuses diante de mim". Deus está falando diante dele. Sabe por que o escritor de Hebreus fala sobre isso aqui? Ó, nada está oculto aos olhos de Deus em toda a criação, porque toda a criação está diante dele. Toda a criação está diante de Deus. Portanto, não existe lugar, não existe tempo que esteja fora do alcance de Deus. Isso aí é uma coisa, parece lógico, né? Aliás, tem que ser. Nada está oculto. Se nada está oculto, tudo está diante dele. E ele vê, como está escrito, tudo está descoberto e exposto. Tudo está diante de Deus. A criação está diante de Deus. Qualquer que seja o lugar, não é chegar diante de um templo ou entrar no templo de uma igreja, não importa, numa sinagoga, não importa. Qualquer lugar, né, que se tenha algo que não é Deus, sendo tomado como se fosse Deus, estaria enquadrado nesse segundo mandamento. Porque Deus deixa bem claro: não terás outros deuses diante de mim. E toda a criação está diante dele. Né? Qualquer outra coisa, qualquer criação dele, diante dele, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer tempo, estará diante dele. Né? Portanto, nós não podemos tomar isso daí, é um pecado muito grave, muito grave. De uma maneira geral, nós vemos isso aqui como uma gradação. Né? Aqui ele está falando, vamos dizer assim, simplesmente tomar algo que é criação como se fosse Deus. Isso já é grave por si. É o princípio da idolatria. O próprio Cristo também aplica esse versículo, aplica o mandamento, né? Aplica o princípio que está por trás do mandamento, quando ele fala, por exemplo, em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir dois senhores. Tudo bem que ele estava falando de um assunto específico aqui, né? E ele continua, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui ele está colocando, né? Uma situação se contrapondo ali. Ou no mesmo nível. Não pode, não pode. Porém, o princípio que está por trás do mandamento, ele deixa bem claro. Nenhum servo pode servir dois senhores. É o princípio. Deus é Deus. Qualquer outra coisa não é Deus. Deus criou os céus e a terra. Alguém mais criou os céus e a terra? Não, então não é Deus. Né? É muito simples isso. Muito simples. Quem tem capacidade para criar os céus e a terra? Deus. Passou disso, aí toma cuidado, que é idolatria. Né? Muito cuidado. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria chamar a atenção a respeito desse segundo mandamento. Né? O mandamento ele continua falando, né? Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, o versículo seguinte, o versículo 4, ele fala sobre imagens. Né? Como disse, fala uma espécie de gradação.
ter alguma coisa diante de Deus como Deus. Agora, aqui, ó, o versículo 4, ele estende, ele sobe um pouco mais o tom. Ele fala: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse versículo 4, ele sobe um pouquinho no degrau da escada ali da gravidade, né? Porque ele fala assim, ó, aquilo que se toma por Deus, aqui no versículo 4, recebe uma expressão real, concreta. Ele passa a existir concretamente. Olha que coisa. Aquilo que se toma por Deus passa a ter uma imagem. E muitas vezes essa imagem pode ser tocada. Ali ele fala imagem de escultura, ou seja, é uma escultura. Agora, quando ele fala de nem alguma semelhança, aí ele amplia, né? Não é somente imagem de escultura, qualquer outra semelhança, um desenho, né? Uma imagem num desenho, numa pintura, um símbolo, desde que esse símbolo represente diretamente a própria coisa, né? A própria coisa tomada por Deus. Por exemplo, é muito comum em civilizações antigas adorar o Deus Sol, aí tinha lá o disco solar. O disco solar era um desenho. Aí tinha duas situações. O próprio Sol era adorado como um deus, e o disco solar era a representação do Sol, o desenho do disco solar. Né? Então, as duas situações. O desenho do disco solar cai nessa aqui, ó, nem alguma semelhança. Ou seja, o disco solar, que é físico, o Sol, que é físico, estava sendo tomado por semelhança de algo que seria tomado por Deus. Olha que coisa. É bizarro isso. E ele está tomando, ó, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nada, nada, nada. Não é só escultura, qualquer outro desenho se inclui aqui. Né? Qualquer outra figura, uma pintura, por aí vai. Né? Então, esse é, como eu disse, uma gradação. Primeiro ter a Deus, e agora a idolatria ela acaba estabelecendo uma face concreta. Ela cria uma escultura para aquele Deus, para a adoração àquilo que está sendo tomado por Deus. É muito grave isso. É mais grave ainda. Né? Ter alguma coisa por Deus já é idolatria. Agora, além disso, estabelecer uma imagem para aquilo é mais grave ainda. É um degrau a mais, né, para isso. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção fala da prostração, em que no versículo 5 desse segundo mandamento, que continua falando, né, o versículo 5 continua falando de idolatria. Aqui ele coloca: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ou seja, é o terceiro, vamos dizer assim, um terceiro estágio da gravidade da idolatria. Ter Deus, criar uma imagem e depois, pior do que tudo, se encurvar a ela, adorando, nem servindo. Aqui ele fala, não te encurvarás a elas. Dependendo da tradução, talvez, não te prostrarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ele cita aqui os que me odeiam como aqueles que adoram outra coisa que não é Deus. Né? Então, essa encurvar-se, né? A prostração em si, aqui nós temos duas situações, né? Encurvar ou prostrar-se diante da imagem e servir. São duas situações diferentes. A prostração, que é o se encurvar diante da imagem, estabelece ali uma atitude passiva, em que a pessoa reconhece que aquela imagem, que aquela coisa que estava sendo tomada por Deus, exerce um poder sobre a vida dela. Quando, na realidade, o poder sobre nossas vidas é de Deus. Foi Ele que nos criou. Os céus e a terra, né? Ele que nos criou. Está lá em Gênesis 1:26. Né? Deus nos criou, inclusive a sua imagem e semelhança. Então, somente Ele tem o poder sobre o nosso destino, sobre a nossa vida.
Então, esse prostrar-se é o reconhecimento de que alguma outra coisa teria, em tese, poder sobre a vida da pessoa que está ali idolatrando. É uma atitude passiva do reconhecimento. Agora, o serviço não. Nem a servirás, ali já é uma atitude ativa, porque já está tomando ações em benefício daquela imagem, em benefício daquele ídolo, o que é pior ainda. Por exemplo, fazer uma oferta para aquilo que é, para aquele ídolo, para aquela imagem, fazer uma festa para aquela imagem, ou seja, estabelecer ali um relacionamento de reconhecimento, mas de uma maneira ativa, dinâmica, diante daquilo. Aí é o terceiro mesmo estágio, muito mais grave do que os anteriores, do que os dois versículos anteriores, porém continua sendo idolatria. Né? E o próprio Deus explica, porque eu, o Senhor teu Deus, é um Deus, eu sou um Deus zeloso. Deus zela por nós, então ele já coloca desde já no segundo mandamento, não façam isso. Ele zela por nós, então ele já declara, não façam isso. Mas ele dá uma consequência, né? Visita a iniquidade. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Em Mateus, capítulo 4, versículo 10, o próprio Cristo, ele usa o princípio por trás do mandamento, quando ele é confrontado, né, ele é tentado pelo próprio Satanás, e na terceira tentação ele responde. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Maravilha, glória a Deus. O próprio Cristo aqui está falando. Tudo bem que ele tá citando aqui, se não me engano, Deuteronômio 6,13, mas o princípio por trás é o mesmo do mandamento lá em Êxodo 20, versículo 5. É o mesmo. Por quê? Porque somente a Deus nós devemos adorar. E somente a Ele nós devemos servir. Somente a Ele. Nenhuma outra coisa. Eu estou falando de coisa porque outra coisa é outra coisa mesmo. Passou dali é coisa, não é Deus. Para ficar diante dele como uma imagem, como um ídolo, como um desenho, uma figura, o que quer que seja, uma representação, o que quer que seja. Sendo adorado como se fosse ele, meu Deus, que coisa. Isso aí é muito grave. Né? E o Cristo deixou bem claro. E isso aqui é tão poderoso, né? O princípio em si é tão poderoso que, vamos dizer assim, afastou o próprio Satanás do Cristo. Vai-te embora. Ele falou, vai-te, vai-te. Você não tem poder aqui. Por quê? Porque somente a Deus nós devemos adorar e somente a Ele nós devemos servir. Maravilha, o próprio Cristo usando a lei para espantar Satanás. Porque Satanás estava pervertendo a lei aqui, né? Coisa que acontece de uma forma assim muito escrachada hoje em dia. Perverter a lei, ou mesmo dizer que ela não vale mais. Está aí o Cristo citando a lei. A não ser que você vai dizer que não vai usar as palavras do Cristo, né, que citou a lei. Então, bom, deixa isso para lá. Em Deuteronômio 24:16 está escrito assim: ó, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Aqui é interessante qual a relação disso aqui com o versículo que nós estávamos falando. Lá, Deus deu uma consequência. Ele falou: ó, não façam isso, não se encurvem diante das imagens, nem sirvam as imagens. Ele já estava falando das imagens e das semelhanças no versículo 4, né? Então, na continuação, ele fala: não se encurvem ou prostrem-se diante delas, nem sirvam a elas. Ponto. E aí ele fala: porque eu sou um Deus zeloso. Ele continua ali: eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando ele fala visito a iniquidade dos pais nos filhos, ele está estabelecendo uma consequência. Quando os pais pecam, no exemplo ali, pela idolatria, ou por qualquer outra coisa, isso é um princípio que está no mandamento. Quando os pais, uma pessoa peca, as gerações posteriores acabam sofrendo consequências desse pecado, por sofrimentos,
por desvios dos caminhos, né? Por situações mais difíceis na vida e por aí vai. O pecado, ele age na vida daquele pecador com a morte, mas na vida dos filhos pelas consequências. Tem gente que diz que os filhos pagarão pelos pecados dos pais. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós não assumimos esse ponto de vista, tá? Nós não entendemos dessa maneira. O que eu estou falando aqui? Ó? Em Deuteronômio 24:16 está dizendo, e eu estou colocando foco ali, ó, cada um morrerá pelo seu pecado. Nós podemos, vamos dizer assim, ler ou compreender esse trecho do versículo da seguinte forma: cada um se responsabilize pelo seu pecado, ou cada um será responsabilizado pelo seu próprio pecado. E ninguém mais, cada um é responsável por si. Não é? Então, dizer lá que, por isso que eu estou dizendo, na verdade, que quando Deus falou que visita a iniquidade dos pais nos filhos, ele estaria falando somente de consequências, de trazer realmente sofrimento e dificuldades, uma vida mais, realmente, um pouco mais trabalhosa para os filhos, no sentido de ter consequências. Mas não que os filhos vão pagar pelos pecados dos pais, porque aqui em Deuteronômio já está dizendo, a própria Torá já estabelece, cada um que se responsabilize pelo seu pecado. Né? Paulo chega a falar sobre isso, né? Ele usa o mesmo princípio. Em Romanos 14:12, ele fala assim, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Tudo bem que Deuteronômio 24:16 pode estar falando sobre uma situação de estado social, né? Vamos dizer assim, no dia a dia, na nossa sociedade. Porém, o princípio por trás daquilo ali, o princípio espiritual, é de que cada um realmente se responsabilize pelo seu pecado. Não é? Lógico, por exemplo, nas leis de um país, quem comete um crime, paga por aquele crime, não outra pessoa. Né? E espiritualmente também, é nesse sentido. Não tem como desvincular, não, aqui tudo bem, mas lá não. Não tem jeito, não tem como desvincular. E Paulo fala sobre isso. Cada um de nós, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Né? Então, o princípio é o mesmo. Aquele finalzinho do versículo fala que realmente cada um se responsabiliza pelo seu próprio pecado. Enfim, o segundo mandamento, ele fecha no versículo 6, assim, ó, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Essa expressão aqui, ó, aos que guardam os meus mandamentos, ela se repete algumas boas vezes no texto das Escrituras. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Esses mandamentos estão aí, é para serem cumpridos, era para ser. A gente precisa obedecer. Né? Então, do mesmo modo que o pecado traz ali a responsabilidade de cada um perante o Senhor, né? Um dia haverá um juízo e os livros serão abertos e todos nós precisamos dar conta disso, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer a Deus. Do mesmo modo que haverá isso daí, do outro lado, andar nos caminhos do Senhor faz com que nós recebamos a misericórdia. É mais ou menos vamos dizer assim, o processo, né, de Deuteronômio 28. Se cumpre os estatutos, os mandamentos, tem bênção. Se não cumpre, tem maldição. Isso é fato. Está lá. Né? Basicamente isso. Então, esse é basicamente o nosso segundo mandamento. Vou fechar aqui. Só um minuto. Isso. Então, esse é o segundo mandamento. É o texto do segundo mandamento em Êxodo 20. Ele se repete também em Deuteronômio, mas praticamente poucas diferenças ali, talvez, mas não é o caso para a gente trabalhar aqui hoje. Estamos focando ali o texto em Êxodo 20, até porque foi aquele texto que foi trabalhado por Deus, entregue a Moisés, e Moisés escreveu tudo no livro da aliança. Né? É isso. O segundo mandamento, que trata de idolatria, que corrompe a moral do ser humano e que deixa ele realmente afastado de Deus, porque busca colocar o seu coração em outro lugar, a sua atenção, a sua adoração. Muito grave isso, muito grave. Então, que você possa realmente abrir o seu coração para o verdadeiro Deus,
que você possa realmente se envolver com a adoração em espírito e em verdade ao verdadeiro e único Deus em nossas vidas, e que tudo seja feito conforme a vontade dele, o único que criou os céus e a terra na sua vida. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus o abençoe, esteja contigo, com sua família durante todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.